Alec é um mago inútil que foi demitido da comitiva real por ser um plebeu. No entanto, tudo muda quando ele começa a treinar em masmorras para se tornar o mago mais forte que existe e detonar todo mundo por vingança. A história começa anos atrás, quando um mago da corte, Eldus, aborda o pequeno Alec e pergunta se ele gostaria de aprender magia. Após Alec concordar, Eldus o ensina a focar e converter sua mana em magia de fogo, permitindo que ele a dominasse em apenas um dia. Depois disso, Eldus continua ensinando a Alec feitiços elementais avançados pelos meses seguintes, até que um dia, ele de repente anuncia que está partindo e avisa ao pequeno Alec para nunca se tornar um mago da corte. Confuso, Alec pergunta por que ele o ensinou magia, e Eldas revela que era para retribuir um favor da falecida mãe dele, então ele desaparece. Anos depois, Alec se torna um adulto promissor e se matricula na Academia Real de Magia de Galdana, tornando-se um gênio mágico entre seus colegas. Uma noite, ele descobre que Eldus se formou na academia como orador da turma, mas ainda foi banido desonrosamente da corte pelos nobres descerebrados. Sentindo pena, Alec decide retribuir a gentileza de seu mestre, tornando-se um mago da corte como ele para mudar a mentalidade dos nobres corruptos. No entanto, apenas 4 anos após se formar na academia e se tornar um, Alec é subitamente demitido pelo repugnante príncipe herdeiro, Regulus, porque ele é um plebeu restrito a usar apenas magia de suporte. Chocado, ele implora desesperadamente a Regulus por outra chance de provar sua utilidade à comitiva, mas o pirralho mimado se recusa a ouvi-lo. Mais tarde, Alex estuda as características do andar da masmorra que a comitiva de Regulus planeja explorar e percebe que eles podem morrer se ele não for junto. Apesar de ter sido demitido, ele ainda quer salvar a vida do príncipe, então escreve um relatório para guiá-los e corre para o palácio no dia seguinte para avisá-lo. Infelizmente, ao se aproximar dos portões, o mago de Regulus bloqueia sua entrada, rasga o relatório em pedacinhos e o manda embora. Com isso, Alec vagueia pelas ruas, devastado por ter desperdiçado os últimos 4 anos perseguindo um sonho, como o mestre o avisou para não seguir. No entanto, assim que ele considera abrir um OnlyFans como último recurso, ele encontra sua ex-colega de classe, Georgia, e a cumprimenta. Após ouvir sua situação, Georgia fala sobre a comitiva de aventureiros que eles criaram anos atrás, e pergunta a Alec se ele deixaria a cidade para se juntar a eles. Alec hesita um pouco, mas, eventualmente, ele aceita a oferta dela. No dia seguinte, Alec e Georgia deixam Galdana e viajam para a cidade das masmorras. Chegando lá, eles visitam a Guilda dos Aventureiros para pegar o passe de masmorra de Alec, para que ele possa explorar os andares mais perigosos. Mas a recepcionista Misha diz que não pode emitir o passe a menos que Alec passe 2 anos na guilda. Embora desapontados, Alec e Georgia cortam suas perdas e visitam o segundo andar da masmorra, onde sua comitiva está trabalhando para Alec se aquecer apenas para serem cercados por um enorme enxame de insetos monstros gigantes. Sem hesitar, Georgia lança um poderoso feitiço de suporte em Alec, e ele rapidamente derruba alguns dos insetos. Depois eles notam os outros insetos em pânico, então Georgia se oferece para investigar o ninho sozinha, porque ela sabe que Alec ainda está contendo seus verdadeiros poderes, assim como fazia quando era um mago da corte. Com isso, Alec de repente percebe que não precisa mais se esconder atrás dos nobres, então ele vai com tudo e destrói uma enorme parte dos insetos com seu feitiço mais poderoso. Infelizmente, quando pensavam estar seguros, um verme louco gigante salta do chão e prende Georgia em sua boca. Vendo isso, Alec imediatamente percebe que o verme louco é a razão do pânico dos insetos, mas ao considerar destruí-lo, ele hesita porque tem medo de machucar Georgia. Quando ela percebe isso, Georgia o lembra que, embora ele fosse o mago de ataque mais forte da academia, ela também ainda era a maga de suporte mais forte, então ele não deveria se preocupar com ela. Dito isso, ela se envolve em um escudo de defesa. Então Alec invoca um feitiço de fogo de dragão de alto nível e cospe e assa o verme inteiro, transformando-o em espetinho, finalmente encerrando a batalha. Mais tarde, Georgia e Alec visitam um pub na esquina para beber e dar as boas-vindas oficiais a Alec à comitiva ranqueada A. Após um discurso dramático, Georgia dá um gole, fica bêbada imediatamente e começa a xingar Alec por quase tê-la assado junto com o verme. Conhecendo Georgia, Alec apenas a observa com admiração enquanto ela cospe todo tipo de bobagem. Mas quando ela adormece, ele a cobre com seu casaco e continua se divertindo. Nesse momento, um bêbado musculoso chamado Leviel cambaleia até a mesa dele com uma garrafa vazia de uísque e diz bobagens para fazer Alec reagir. Quando Alec não se mexe, Leviel fica puto e tenta esmagar a garrafa na cabeça de Alec, mas Alec ergue um escudo mágico para parar o ataque. Depois ele se vira para dar uma olhada no idiota o provocando. Mas então Leviel deixa cair um passe da guilda da masmorra na mesa para pedir desculpas pela grosseria e promete dá-lo a Alec se ele puder impressioná-lo com sua magia em uma batalha simulada. Com isso, Alec fica um pouco confuso, então ele pergunta a Leviel quem ele realmente é, mas a essa altura, Georgia acorda e reconhece Leviel como o mestre da guilda deles, o que envia arrepios pela espinha de Alec.
Como sua cobertura foi descoberta, Leviel agarra Alec e Yorha e leva os dois para a arena subterrânea da guilda para testar a habilidade de Alec. Apesar de estar com pouca mana, Alec ainda decide aceitar este desafio apenas para provar a todos que ele não é tão inútil assim. Então, com o palco montado, Alec dá o primeiro golpe atacando Leviel com um feitiço de raio, mas depois de desviar, Leviel contra-ataca Alec com seu feitiço de torrente. Vendo isso, Alec percebe que Leviel tem a vantagem a longo alcance, mas no momento em que ele decide diminuir a distância entre eles, Leviel aprimora seu corpo com o feitiço de propulsor a jato, e rapidamente circula Alec como flash reverso, tudo apenas para distraí-lo. Quando ele levanta um punho em direção ao rosto de Alec, Alec o bloqueia com um escudo mágico, mas, apesar disso, o recuo ainda o joga com força contra a parede atrás dele. Logo, Alec volta a ficar de pé, invoca sua lâmina mágica e avança contra Leviel, certificando-se de desviar e anular quaisquer ataques à distância direcionados a ele. Para pará-lo, Leviel então usa o propulsor a jato novamente, mas ao diminuir a distância entre eles, Alec localiza com precisão seu próximo local de ataque e libera um devastador ataque de raio ali, prendendo-o. Em seguida, ele avança direto para Leviel e acerta um golpe de arma corpo a corpo nele. Mas infelizmente, o único dano que o ataque causa é ao ego de Laville. Apesar de impressionado com a inteligência de Alec, Laville leva as coisas um pouco a sério demais e invoca o artefato mais forte de seu arsenal, a manopla mágica Enguia Dragão, para que ele possa mostrar a Alec quem manda. Em vez de amarelar nesta luta, Alec ataca Laville com outro ataque mágico de raio, mas o artefato de Laville rapidamente cura o dano. Vendo isso, Alec percebe que estará lutando uma batalha perdida se ele desacelerar agora. Então ele avança novamente e continua golpeando Leviel, tudo apenas para infligir dano suficiente para destruir sua manopla. Em certo ponto, Alec manipula Leviel para que ele lhe dê uma abertura. No entanto, imediatamente após ele acertar seu ataque final, Laville sacode a poeira e esmaga o chão onde ele está. No final, Alec fica completamente sem mana e desmaia. Mas assim que Laville está prestes a celebrar sua vitória, outro ex-colega de classe de Alec, um brutamonte sem lógica chamado Ornest, aparece e o repreende por intimidar Alec com suas técnicas mais poderosas. Ao perceber que foi pego, Leviel imediatamente entrega o passe da masmorra aos colegas de Alec e sai para pegar mais bebida. Momentos depois, enquanto Alec se recupera no escritório de Leviel, Yorha, Alec e Ornest se reúnem para discutir o ódio insano que Alec suportou nos últimos 4 anos nas mãos daqueles nojentos Galden e nobres. No entanto, enquanto Ornest desabafa em nome de Alec, Misha entra correndo na sala e implora a Leviel para atender a uma emergência. Então Leviel deixa Yorha e Ornest lá dentro. Pouco depois, Ornest descobre com Yorha sobre todas as restrições nojentas que Alec teve que obedecer como mago da corte, algumas das quais incluíam cuidar do príncipe herdeiro como babá, andar sem arma e até esconder seus verdadeiros poderes para não fazer os burros sem conserto parecerem ruins. Quando Yorha lhe conta todas as coisas terríveis que disseram sobre a magia de suporte de Alec, Ornest expressa seu choque porque ele só se lembra de Alec como um mago de batalha de linha de frente altamente eficiente, não um mago de suporte como Yorha. Então, percebendo o quão inteligente Alec deve ser para dominar um tipo de magia completamente diferente do zero, Ornest fica tão irritado com o desrespeito que esmaga a garrafa de cerveja na mão, fazendo Alec acordar. Emocionada, Yorha presenteia Alec com seu passe de masmorra e garante que eles explorarão as masmorras assim que ele estiver totalmente recuperado. No entanto, quando Ornest ouve isso, ele os manda adiar a exploração e, em vez disso, focar em invadir a corte real de Galdana e espancar aquele Regulus irritante e sua comitiva por vingança. Infelizmente, lutar contra outras comitivas é proibido. Então Alec diz a Ornest que a única maneira de realmente se vingar de Regulus é ficarem tão fortes que nem mesmo Regulus será capaz de ignorá-los. E Ornest estranhamente concorda. Enquanto isso, Misha e Leviel são vistos em outra sala, cuidando das feridas horríveis de uma aventureira de Rank-C, Krista. Logo após costurá-la e enfaixá-la, Leviel reúne todos os aventureiros disponíveis, exceto Alec, para uma reunião, e os informa sobre uma missão de emergência que farão para resgatar os colegas de rank S de Krista, que estão atualmente presos no andar 64 da masmorra ocidental, onde a magia de cura não funciona. Enquanto a reunião continua, mais uma ex-colega de classe de Alec, uma curandeira chamada Crasha, visita Alex e pergunta por que ele não está na reunião de Lavielle. Quando Alex diz que é porque ainda o consideram um estranho, Crasha imediatamente cura suas feridas e o incentiva a se abrir com ela, para que ela possa confortá-lo com todo o sustento que ele precisa dos seus seios fartos. Infelizmente, enquanto Alec desabafa com ela, Ornest e Yorha aparecem para contar a ele sobre a nova missão. Ao longo do caminho, Crasha e Ornest entram em sua habitual brincadeira. Mas enquanto eles discutem, Yorha diz a Alec que eles precisarão muito da ajuda dele quando chegarem lá, porque ele ainda é o mago mais forte que eles têm. Nesse ponto, Alec começa a se condenar porque teme ser inútil para eles, mas Yorha o informa que o mestre da guilda pegou gosto por ele. Então, se eles querem causar, precisam que Alec aceite a missão como figurantes, ou então, o mestre da guilda e sua comitiva os ofuscarão.
Com isso, Alec rapidamente aceita a missão e quase imediatamente todos partem para a masmorra ocidental para iniciá-la. Na entrada da masmorra, Alec e seus novos membros da comitiva, Crash, Ornest e a líder da equipe, Yorja, param para elaborar uma estratégia eficiente para resgatar os colegas de Krista. Como não podem se dar ao luxo de perder mais tempo, Yorja tira o núcleo de teletransporte de masmorra azul e brilhante que Lavelle lhe deu antes e garante à equipe que pode enviá-los direto para o andar 64. Depois disso, ela diz a Alec para trabalhar para conservar sua força para o chefe de andar morto-vivo, e então teletransporta toda a comitiva diretamente para o andar 64. Chegando lá, eles encontram um pequeno exército de soldados esqueletos mortos-vivos, mas, para conservar a força de Alec para o chefe de andar, Ornest saca seu artefato, que é uma lança lendária preta, e trabalha com a magia de suporte de Georgia, para esmagar o máximo de esqueletos que puder dentro do limite de tempo. Enquanto ele faz isso, Alec continua explorando o andar, quando de repente ele sente uma presença invisível se esgueirando por trás dele, e imediatamente a ataca com um feitiço de raio. Quando nada acontece pelos próximos segundos, Alec diz aos colegas que pode ter estado imaginando coisas, mas então a silhueta de um ceifador sombrio aparece de repente, e Alec instantaneamente a ataca com sua lâmina mágica. Nesse ponto, Ornest e os outros revelam que na verdade sabiam sobre o ceifador sombrio, mas queriam que Alec o avistasse sozinho para testar se ele ainda era tão forte quanto antes. Embora Alec fique um pouco irritado com o teste astuto deles, ele adia seu chilique e corta a criatura inteira ao meio em um único golpe. Depois um exército maior de soldados esqueletos mortos-vivos o cerca, mas em vez de ficarem assustados, Alec e Ornest recebem os impulsos de feitiço de suporte de Yorha e atacam. Logo após esmagar alguns esqueletos, Alec coloca todos os membros de sua comitiva atrás dele, então ele libera um ataque de raio de longo alcance e nivela todo o exército em segundos. Após o ataque, Ornest pergunta a Alec por que ele está sempre lançando raio quando ambos sabem que ele tem feitiços mais fortes, e Alec nervosamente diz a ele que é o mais rápido de ativar. A julgar pela expressão em seu rosto, Ornest sabe que ele está mentindo, mas enquanto ele tenta fazê-lo contar a verdade, um enorme tremor sacode todo o andar e a comitiva de Alec imediatamente percebe que estão perto da sala do chefe de andar. Com o tempo se esgotando, Josh aprimora o corpo de Ornest com magia de velocidade e o faz avançar rapidamente para a sala do chefe para que possam seguir. No entanto, ao chegar lá, eles encontram um enorme monstro reptiliano que confundem com o chefe de andar, perseguindo um dos membros da comitiva de Krista, um mago de suporte desonesto chamado Locke, e relaxam para assistir ao show. No momento em que Locke os vê por perto, ele implora para que o ajudem, mas Ornest e Crasha aconselham Alec a deixá-lo, porque o cara estaria melhor como purê de batatas humano. Nesse momento, Locke de repente tropeça e cai, mas enquanto o monstro se aproxima dele, ele pisa em um monte de feitiços de armadilha mágica que ele preparou com antecedência, e é empalado por várias lâminas de pilar de fogo, que o prendem. Em vez de fugir, o filho da mãe inútil começa a atirar o monstro por ser burro e cair na mesma armadilha 2 vezes. Em pouco tempo, o monstro irritado atira uma bomba de besta com cauda em Locke. Mas para sua sorte, Ornest o carrega, inútil que é, para longe da linha de fogo antes que o ataque o atinja. Em seguida, Alec, Kratia e Jorhal pulam para derrotar o monstro reptiliano, mas o monstro os ignora e persegue Locke e Ornest em vez disso. Vendo isso, Alec atinge o monstro com um grande ataque de raio para pará-lo, mas quando isso não funciona, Ornist se vira, corre por baixo do monstro, confundindo-o, e joga Locke de volta para Crasha. Depois, Yorja instrui Crasha a levar Locke para um terreno mais alto, enquanto o resto deles fica para trás e luta contra o monstro. No momento em que Crasha leva o trapaceiro para um lugar seguro, Yorha lança vários feitiços de suporte para aumentar a força, velocidade, resistência, flexibilidade e destreza de Alec e Ornus, e então faz com que ambos ataquem o monstro com tudo. A princípio, Ornus avança contra o monstro para causar dano corpo a corpo, mas no momento em que o monstro o joga para longe de seu corpo, Yorha imediatamente ergue uma barreira defensiva para protegê-lo enquanto ele se recupera. Com Locke assistindo à batalha como um turista, Alec passa alguns minutos invocando um encantamento que conjura vários círculos mágicos ao redor do corpo do monstro. Enquanto ele faz isso, Ornest se recupera, volta para o monstro e o esfaqueia na cauda para dar tempo a Alec de terminar seu feitiço. Quando Alec termina de conjurar todos os círculos, ele libera um ataque mágico de raio avançado que o eletrocuta por um tempo. Infelizmente, assim que ele está prestes a desferir o ataque fatal de raio, o monstro desvia e abre a boca para criar outra bomba de besta com cauda. Com o tempo se esgotando, Crasha atira um feitiço de chuva de flechas no monstro. Georgia o prende com fortes correntes mágicas, e Ornest afunda sua lança no rosto do monstro, tudo para prendê-lo e mantê-lo no lugar. No entanto, enquanto Alec cria um selo de 4 direções para mantê-lo totalmente no lugar para seu feitiço final, o monstro de repente abre a boca para criar mais uma bomba de besta com cauda. Desta vez, Alec permanece calmo e decide acumular mais aura usando um feitiço muito especial que seu professor gênio, Mestre Eldas, lhe transmitiu anos atrás, Refletir. Assim que o monstro libera seu ataque de bomba com cauda, Alec usa Refletir para ricochetear a bomba inteira de volta para o monstro e a explosão resultante o enfraquece ainda mais.
Vendo isso, Alec aumenta o dano ainda mais com um feitiço de fogo de nível superior chamado Helios, e faz Ornest dividir sua cabeça ao meio com sua lança, finalmente o derrotando. Com o monstro derrotado, Alec e os membros de sua comitiva celebram sua grande vitória. Mas quando pensavam estar fora de perigo, Loki aparece e lhes diz que há um chefe de andar mais difícil em algum lugar que seus colegas ainda estão presos lutando. Confusos, Alec e sua comitiva o instigam a contar sobre esse chefe de andar mais difícil, e depois de enrolar, Loki lhes diz que é um terrível cavaleiro morto-vivo com olhos vermelhos, vestido da cabeça aos pés em armadura preta sem nada dentro. Embora ataques físicos não possam fazer muito contra o monstro, Loki surpreendentemente dá a Alec um artefato que se transforma em uma espada lendária chamada Schwartz, dizendo que quer que ele a use ao lutar contra o chefe de andar mais difícil. Com isso, Ornest e Yora perguntam a Loki por que ele está dando a Alec algo que o transformará em um lutador de linha de frente, e Loki diz que é porque ele não quer que Alec lute contra o outro chefe com magia. Quando perguntam por quê, ele apenas solta umas bobagens sobre lançar um ataque surpresa e enganar seus amigos, o que os confunde ainda mais. Enquanto isso, Regulus e os membros de sua comitiva são vistos no 30º andar da masmorra de Galdana, correndo desesperadamente de 2 monstros insetos gigantes os perseguindo. Como estão sem magia, como Alec previu, Regulus decide atacar os monstros com sua espada de plástico, mas os monstros facilmente nocauteiam seu corpo fraco e patético, deixando-o semiconsciente. Enquanto ele tem seu traseiro arrastado de volta ao palácio, Regulus percebe que seu corpo tem ficado muito mais fraco desde que demitiu Alec. Mas em vez de aceitar seu erro, o idiota evita a responsabilidade como a peste e conclui que Alec deve tê-lo amaldiçoado para se vingar. Quando ele chega ao palácio, Regulus tem suas feridas tratadas e pede a seu ajudante, um colega nobre chamado Vogan, para escanear magicamente todo o seu corpo em busca de maldições. Quando Vogan o assegura de que não há maldições, o pirralho irritante se recusa a acreditar, e em vez disso, ele continua culpando Alec por suas perdas. No momento em que ele começa a falar sobre a expedição deles, Vogan se lembra que Alec uma vez tentou avisá-lo sobre o campo anti-magia do 30º andar e conta a Regulus, mas como seu mago já rasgou o relatório, Regulus continua tagarelando. Em pouco tempo, um servo aparece e convoca Regulus à sala do trono para discutir Alec com seu pai, o rei atual. Regulus corre feliz para a sala do trono, pensando que seu pai iria punir Alec, mas ao chegar lá, seu pai pergunta se ele conhece Eldas, um mago da corte que ele uma vez baniu, e ele fica seriamente confuso. Para esclarecer Regulus, o rei lhe diz que Eldas costumava ser um brilhante mago nobre, até que um dia ele teve a coragem de ordenar a ele, o rei, que tratasse os magos da corte com mais respeito, ou ver seu reino queimar em um futuro próximo. Na época, o rei era um cabeça de vento, assim como os outros nobres, então, em vez de ouvir os avisos de Eldos, ele o despojou de sua nobreza e o mandou embora. Apesar disso, Eldos frequentou a academia de magia como um plebeu, virou o melhor aluno usando seu puro talento e voltou como mago da corte para avisar o rei mais algumas vezes antes de sumir da corte um ano depois. Desde então, o rei diz que ficou tão preocupado que Eldas tivesse razão, que enviou Regulus e seu grupo para explorar a masmorra e provar que os avisos de Eldas eram falsos. Bem, agora que ele percebeu quão verdadeiros eram os avisos, o rei declara na hora que mudarão a política de discriminação contra plebeus e garantirão a contratação de quem tem talento, tipo o Alec. Ao ouvir isso, o mundo de Regulus desaba, mas enquanto ele tenta desesperadamente mudar a opinião do pai, o servo de antes traz uma bandeja cheia de pedaços bem arrumados do relatório de Alec, aquele que Lane rasgou mais cedo, e os apresenta a ele. A princípio, Regulus pensou que o papel rasgado era só jargão, mas quando Vogan lhe diz que as folhas rasgadas contêm o relatório que Alec escreveu, detalhando como passar do 30º andar, Regulus se desculpa e se joga no corredor, pois finalmente percebe que ele foi o idiota o tempo todo por achar que Alec era inútil. De volta à masmorra ocidental, Alec e seu grupo continuam cutucando Loki para ele dizer por que não quer que Alec use magia. Eventualmente, ele diz que é porque o segundo monstro-chefe é um mestre inteligente em artes marciais e que ele só quer que Alec engane o monstro, fazendo-o pensar que é um espadachim comum, para ser mais fácil finalizá-lo com um feitiço mágico espetacular. Dito tudo isso, ele então se vira para Kraja e pede para ela ajudar a ajustar um feitiço de teletransporte ultra secreto que ele roubou do governo. Embora seja altamente ilegal, Loki garante que não serão pegos e então ela finalmente decide trabalhar com ele. Não muito depois, Kraja e Loki finalmente conseguem montar o círculo mágico de teletransporte que leva os 5 direto para a área do outro chefe de andar. Chegando lá, eles encontram 2 colegas de Krista, Hywel e Marbel, lutando contra o outro chefe de andar. Ornest imediatamente avança para distraí-lo e Alec desferir um ataque surpresa por trás, mas o chefe de andar facilmente vê através de seus planos.
Enquanto Crusher e Locke levam Highwall e Mar-Bell para um lugar seguro, Alec e Hornet trabalham juntos até que finalmente conseguem prender o monstro e decapitar sua cabeça. No entanto, quando pensaram que estavam seguros, o monstro sem cabeça evolui para um Dullahan e fica ainda mais rápido com seus ataques. Vendo isso, Yorha aprimora Hornet com um feitiço de suporte duplo, e Hornet avança sobre o monstro para contê-lo. Em segundos, Alec desfere outro golpe com a espada que Locke lhe deu e o joga contra a parede atrás dele. Apesar disso, o monstro ainda se levanta, recoloca a cabeça e continua o ataque. Ele joga Alec contra uma parede, mas por sorte, antes que suas vértebras sejam esmagadas, Yorha ergue uma barreira de defesa que o salva. Em seguida, Alec pergunta a Locke de quanto tempo ele precisa para terminar seus planos, e Locke diz para ele ganhar mais 5 minutos. Nisso, ele toma uma poção de cura e se junta a Hornet para continuar atrasando o monstro, enquanto Yorha, Crusher e Locke continuam tramando seu plano mestre. Enquanto a batalha continua, Hornet finalmente dá as boas-vindas a Alec da Terra dos Mortos, e Alec fica um pouco surpreso. Acontece que desde que Alec chegou à cidade, ele tem agido um pouco estranho, quase como se ainda fosse um mago da corte, mas agora que ele está voltando ao seu antigo eu, Hornet está feliz em ter seu velho amigo de volta. Após uma conversa sincera entre eles, o monstro alcança Alec e levanta sua espada para acabar com ele. No entanto, quando está prestes a atacá-lo, Locke termina seu feitiço e lança um grande círculo mágico roxo acima da cabeça do monstro, prendendo-o. Vendo isso, o monstro avança rapidamente em direção a Locke e o ataca na barriga, apenas para perceber que ele era apenas uma ilusão. Agora que o monstro está totalmente preso, Locke aparece ao lado de Kraja, Highwall e Mar-Bell em uma enorme parede acima do chefe de andar e o retarda prendendo sua perna em magia de gelo. Nisso, Hornet avança, pisando sem querer no círculo mágico de teletransporte de Crash, e se teletransporta diretamente para trás do chefe de andar. Depois que Hornet desfere um ataque devastador no monstro, Marble desce da parede e tenta desferir o golpe final, mas o monstro desvia para a direita, apenas para ser preso novamente com magia de gelo. Irritado, o chefe de andar sobe pela parede e ataca onde o verdadeiro Locke, invisível, realmente está. Enquanto o verdadeiro Locke bloqueia o ataque com sua lâmina mágica, Yorha conjura um feitiço de aprimoramento físico cétuplo para mantê-lo forte. Mas quando o monstro continua o dominando, ela invoca uma técnica de selamento complexa chamada Selo de 3 pontos para contê-lo. No entanto, pouco antes de o selo engolir completamente o monstro, ele empurra Locke da parede. Enquanto ele cai livremente nas mãos de Mar-Bell, Locke entrega a luta a Alec, e quase instantaneamente, Alec conjura vários círculos mágicos amarelos por todo o monstro-chefe em preparação para outro feitiço massivo de raio. Dado o quão exaustivo o feitiço é, este cobra um preço de seu corpo. Então, depois de liberar seu primeiro ataque massivo de raio no monstro-chefe, o monstro-chefe o sacode e lentamente começa a se libertar das correntes do teto de Yorha. Com o tempo se esgotando, Alec tem uma epifania de anime e usa o poder da amizade para de alguma forma superar a fadiga de seu corpo. Então, ele mescla seus círculos mágicos em um só, invoca o deus do raio, Vajra, que impressiona todos os presentes e vaporiza o chefe de andar assim que ele se liberta do selo de Yorha. Com o monstro desaparecido, Alec desmaia e acorda fora da masmorra 1 hora depois, ao lado de seus companheiros de grupo. Após 5 minutos excruciantes de conversa e brincadeiras, Hornet insiste para Alec confiar mais neles com seus problemas, em vez de guardar tudo para si, e Alec começa a derramar lágrimas de alegria. Em pouco tempo, Locke, Highwall e Marble aparecem e agradecem a Alec e seus amigos por resgatá-los. Depois disso, Riel se apresenta como o líder de seu grupo de Rank S Hakromo, enquanto Mar-Bell flerta descaradamente com Alec para pegá-lo enquanto ele está fresco e intocado. Vendo isso, Yorha imediatamente fica com ciúmes, mas enquanto ela avisa Mar-Bell para tirar o nome de Alec da boca dela, Locke e Highwall prometem recomendar uma promoção para o grupo de Alec, o Lasting Period, do Rank A para o S, para recompensá-los pela ajuda. Dito isso, Alec colhe o núcleo da masmorra no espaço do chefe de andar, troca apertos de mão com Highwall mais uma vez e se despedem enquanto eles limpam com sucesso o 64º chefe da masmorra. Não muito depois, Alec visita a guilda e coleta seu gordo pagamento pela missão. Mas na saída, Blaivio lhe diz que um homem estranho chamado Vogan, que veio de Galdana, está esperando por ele na sala de espera. Confuso, Alec vai até a sala e cumprimenta Vogan educadamente, mas em vez de responder aos seus cumprimentos, Vogan o repreende por não ter ensinado ao mimado Regulus o quão fraco ele é. Em sua defesa, Alec lhe diz que Regulus nunca o escuta, mas mesmo assim Vogan se recusa a entender simplesmente porque ele está farto de cuidar daquele pirralho estúpido o dia todo. Eventualmente, ele conta a Alec sobre a expedição de Regulus e os resultados, e então acrescenta que o pirralho está atualmente esperando por ele na arena subterrânea para ter uma última discussão com ele para resolver as coisas. Ao ouvir isso, Alec imediatamente segue Vogan para o subterrâneo para resolver as coisas com o pequeno pirralho, e no caminho a dupla discute as vidas terríveis e orgulhosas que os nobres inúteis vivem em suas pequenas bolhas.
Quando chegam à arena, Regulus imediatamente conta a Alec sobre a decisão de seu pai de mudar as políticas do reino em relação aos plebeus, e começa a surtar muito por quão ridículo isso soa. Para o idiota inexperiente, um mundo onde um nobre como ele ouve um mero plebeu como Alec não é um mundo que vale a pena viver. Então, para desabafar totalmente sua frustração, ele agarra Alec pela gola e o condena por não entender como ele se sente atualmente. Vendo isso, Alec nem tenta fingir que entende Regulus. Em vez disso, ele não apenas lhe diz que sua mentalidade está completamente errada, mas também o assegura de que as coisas teriam sido diferentes se ele o tivesse escutado antes. Apesar de saber que Alec está certo, Regulus ainda se recusa a aceitar a verdade, porque assim que ele consegue toda atinuar a atenção de Alec, ele saca suas lendárias adagas gêmeas e desafia Alec para uma batalha, esperando vencê-lo e provar ao pai que plebeus não precisam de direitos. Com o palco montado, Regulus avança contra Alec com intenção assassina, mas Alec facilmente evade todos os seus ataques e faz o tonto tropeçar e cair como um desajeitado. Enquanto ele se recupera, Alec então pergunta a Vogon se foi ele quem instigou Regulus a fazer isso, e Vogon afirma que sim, porque Regulus precisava de um choque de realidade para entender que o mundo nem sempre gira em torno dele. Dito isso, Regulus então se levanta e continua atacando Alec, mas Alec ainda desvia e deflete todos os seus ataques como se fosse moleza. Em certo ponto, Regulus se desespera e lança um de seus ataques mais poderosos, apenas para Alec bloqueá-lo novamente, usando magia de suporte de baixo nível. Ao ver o quão eficaz é o feitiço de suporte de Alec, Regulus finalmente admite que deve ter sido ele quem o manteve seguro nos bastidores todas aquelas vezes em que ele magicamente sobreviveu aos terríveis monstros do andar. Além disso, Regulus também admite que depois de demiti-lo, ele tentou repetidamente conquistar o 30º andar sozinho, mas foi derrotado todas as vezes, e isso o deixou tão bravo, especialmente depois de perceber que o relatório de Alec estava correto, que ele fez disso a missão de sua vida para derrubá-lo. Agora que ele finalmente tem sua chance, ele provoca Alec com raiva e o desafia a lutar a sério se puder. Recusando-se a aceitar os insultos, Alec concede o desejo de Regulus e saca sua lâmina lendária. No entanto, antes de lutar contra o pirralho, ele solta um suspiro de alívio, feliz que seus 4 anos de suportar insultos e ser chamado de inútil não foram em vão, e então avança contra o garoto estúpido em velocidade máxima. Regulus apenas se agacha esperando que Alec o finalize, mas quando Alec intencionalmente se recusa a matá-lo, ele fica bravo novamente e tenta desesperadamente uma segunda vez para fazê-lo atacá-lo. Neste ponto, Alec percebe que o pequeno, que foi ensinado por seu pai estúpido a vida inteira a odiar plebeus, está apenas confuso sobre o que fazer daqui para frente porque odiar plebeus é tudo o que ele sempre soube. Aparentemente, Regulus inicialmente planejou que Alec o matasse para que ele pudesse forçar seu pai a reconsiderar sua decisão. Mas agora que seu plano falhou, ele chora muito porque agora percebe que precisa ser uma pessoa melhor. Depois de seu surto, Regulus pergunta a Alec o que ele acha que deveria fazer daqui pra frente, mas Alec continua tagarelando até que Regulus engole seu orgulho e pede desculpas por tudo. Tocado por sua humildade repentina, Alec finalmente responde à pergunta original de Regulus, contando-lhe sobre todos que o ajudaram no passado, Eldas, Iorha e seus companheiros de grupo, e então o instigando a encontrar seu próprio caminho. Ao ouvir isso, Regulus finalmente amadurece e educadamente tenta reintegrá-lo como mago da corte do palácio, mas para a surpresa deles, Alec rejeita a oferta, dizendo a Vogon e Regulus que ele ama seus novos companheiros de grupo. Depois que Alec lhe diz para agradecer ao rei pelos últimos 4 anos quando ele voltar, Regulus tagarela mais algumas vezes e finalmente se despede de Alec como amigos. Na manhã seguinte, Alec se encontra com seus companheiros de grupo e pergunta se algum deles está disponível para lhe dar um tour pela cidade inteira. Por alguma razão estranha, Ornest e Crasha, que inicialmente disseram que estavam livres, de repente desistiram de ajudá-lo, forçando o pobre Alec a escolher Georgia como sua guia turística. Georgia fica um pouco envergonhada no início, até perguntando a Alec se ele gostaria de adiar o tour. Mas quando Alec a assegura de que ele está bem com apenas os dois, ela fica toda vermelha e finalmente concorda em ser sua guia. Momentos depois, Iorha leva Alec ao mercado dos aventureiros, onde variedades de armas, armaduras, poções e diferentes itens estão sendo vendidos, e quase é enganada por um comerciante sombrio. Felizmente, Alec a arrasta para longe bem a tempo, e eles continuam seu passeio pela praça do mercado. Depois de mais um pouco de conversa fiada, Alec leva Georgia a um café para um chá, e pergunta por que Ornest e Crasha odeiam tanto Locke. Resumindo, Georgia explica que é porque Locke jogou fora a antiga lança de Ornest com indiferença. Logo após um ataque perigoso à masmorra de 2 anos atrás, tudo enquanto Ornest estava desmaiado e incapaz de se mover. Quando Ornest acordou naquele dia, ele ficou muito chateado e tem brigado com Locke desde então. Quanto a Crasha, Georgia diz que ela simplesmente odeia Locke porque sabe que ele nunca está tramando nada de bom, o que Alec pode entender. Depois do chá, a dupla continua seu passeio, relembrando seus velhos tempos de academia em Galdana, até que Georgia encontra um acessório ultra raro chamado fita élfica, na loja de um comerciante aleatório e começa a surtar.
Quando Alec pergunta para que serve, ela diz que aumenta muito o poder mágico de alguém. Mas infelizmente, como ela é uma broke como você, ela não pode pagar o preço de $50 mil. Sentindo pena dela, Alec paga pela fita sem piscar e assegura a Yoja que ela pode tê-la. Nisso, Yoja sorri brilhantemente com um rubor e agradece a Alec por ajudá-la, enquanto a dupla passa o resto do dia explorando as belas partes da cidade. Mais tarde naquela noite, Yorha leva Alec à torre do sino da cidade, e lá, Alec pode ver vários edifícios importantes da cidade. Depois de apreciar as vistas incríveis que a cidade tem a oferecer, Alec começa a tagarelar sobre o quão livre e vivo essa cidade o faz sentir. E Yora, que se sente estranhamente triste por algum motivo, pergunta a Alec se ele está realmente feliz em estar na equipe deles. Aparentemente, ela sente que se aproveitou do estado vulnerável de Alec quando ele perdeu seu antigo emprego e o forçou a se juntar ao Lasting Period. No entanto, quando Alec assegura de que ele está mais do que feliz em ficar mais forte com 3 de seus melhores amigos, Yora fica tão feliz que derrama algumas lágrimas de alegria. Depois de mais um pouco de conversa fiada, Alec diz a Yora que quer expressar seus verdadeiros sentimentos sobre algo. E Yora, pensando que o cara está prestes a tirá-la do chão, fecha os olhos e se inclina para um beijo. No entanto, no último segundo, Alec começa a tagarelar sobre um duelo que teve e perdeu com Ornos não muito tempo atrás, e Yorha fica severamente envergonhada com o quão estúpida os roteiristas deste anime a fizeram sentir. Na manhã seguinte, Orniz acorda Alec e o força a um duelo matinal de espada de madeira no pátio de treinamento da casa deles, enquanto Crasha treina arco e flecha e Yorha os observa. Após 10 minutos de luta exaustivamente longos, Ornest vence o duelo ao quebrar a espada de madeira de Alec, mas assim que eles estão prestes a começar a segunda rodada com armas reais, Loki, Rywell e Krista aparecem para entregar o cartão de identificação de rank esse do Lasting Period em nome de Leviel, o mestre da guilda. Ao fazer a entrega, Yoja e os outros pulam de alegria, enquanto Krista puxa Alec para o lado e lhe diz que seu grupo agora pode explorar uma masmorra de dificuldade ainda maior, chamada Masmorra Arcana. Não só isso, mas ela também acrescenta que se o grupo de Alec tiver problemas, eles sempre podem contar com o grupo de Rank S Hakroma para pedir ajuda. Feliz em ouvir isso, Alec agradece muito pela ajuda, mas para celebrar sua grande vitória, ele e seus companheiros de grupo enganam Loki para patrocinar um grande banquete para todos eles no restaurante dentro do prédio da guilda. Assim que a celebração começa, Loki observa dolorosamente enquanto Alec e seus colegas parasitas pedem os itens mais caros do menu do restaurante, comendo e bebendo por horas, até que suas barrigas quase explodem. Em certo ponto, Loki tenta implorar para que eles peguem leve com sua carteira, para que ele não vá à falência, mas eles ignoram seus apelos porque sabem que ele é basicamente um pão duro e uma máquina de dinheiro ambulante. Ao anoitecer, Alec carrega uma Yora super bêbada e semiconsciente nas costas e conversa com Crasha e Ornest sobre os sentimentos felizes de Yora, especialmente depois de descobrir que Alec escolheu o grupo deles em vez de ser um mago da corte. Infelizmente, quando estão prestes a ir para casa, Maisha aparece e insiste para Crasha voltar à guilda, para que ela possa ajudá-los a curar alguns aventureiros feridos, já que estão sem curandeiros para todos. Naturalmente, Crasha corre de volta e faz o necessário, mas logo depois de curar um grupo de feridos, ela pergunta a Misha por que há tantos aventureiros feridos na guilda naquela noite. E Misha diz que é porque todos foram atacados por um grupo de criminosos que visam e atacam aventureiros, a Guilda das Sombras. Infelizmente, antes que possam discutir mais, Leviel aparece e leva Crasha para seu quarto para curar uma proeminente espadachim de Rank S apelidada de Olivia, a sem nome, que a Guilda das Sombras também atacou. No entanto, assim que Crasha está prestes a iniciar o processo de cura, Olivia acorda e pergunta rudemente onde ela está. Depois de lhe dizer, Crasha então pergunta se ela consegue se lembrar do que aconteceu com ela, mas então Olivia de repente começa a xingar o canalha que traiu seu esquadrão. Quando ela fica sem fôlego, ela rudemente diz a Crasha para curá-la rapidamente para que ela possa encontrar o traidor. Mas quando Crasha se recusa a fazer isso, Olivia agarra seus jarros de leite e a insulta, apenas para desmaiar logo depois. Nisso, Crasha examina o corpo de Olivia e a cura durante a noite. Na manhã seguinte, Alec visita a biblioteca pública para ler sobre a masmorra arcana. Mas enquanto está lá, ele conhece um garoto estranho chamado Luorg, que exige que ele compre alguns parfaits e consegue 1 tonelada de parfaits para ele. Enquanto Luorg desfruta dos doces, ele se apresenta como membro do grupo de Rank S de Olivia, Nameless, e então menciona que está lá para observar a pessoa que tornou possível a recente promoção do Lasting Period para o Rank S. Embora confuso, Alec pergunta o que ele notou até agora, e Luorg diz que notou que Alec é o melhor cara para preencher essa lacuna. Em seguida, ele pergunta a Alec se ele tem algum interesse em se juntar a eles para um ataque à masmorra do labirinto, e Alec fica um pouco chocado. Enquanto isso, Crasha visita o quarto de Olivia para vê-la, mas quando a encontra praticando golpes na frente de Leviel, ela surta com ele. Leviel dá uma desculpa e tenta mais uma vez descobrir mais sobre o ataque. No entanto, quando Olivia ainda se recusa a ceder, Crasha o expulsa, para que ela continue curando Olivia. Enquanto troca suas bandagens, Crasha conta a Olivia sobre si mesma, e Olivia, percebendo o quão simplista Crasha é, pede desculpas por ter sido rude com ela antes.
Em troca, Crasha beija sua testa, o que assusta Olivia o suficiente para perguntar por quê. Quando Crasha lhe diz que é um truque, Olivia instantaneamente se lembra de como sua mãe costumava fazer a mesma coisa com ela quando jovem. Eventualmente, ela sai do transe e pede chá a Crasha, mas no momento em que Crasha o traz, ela o droga pelas costas. Algumas horas depois, Alex se encontra com Georgia e Ornest para compartilhar seu encontro com Lurg. Depois de ouvir esses detalhes, Ornest e Georgia lhe dizem que Lurg é um elfo que é mais velho do que todos eles juntos, e que seu grupo, Nameless, está atualmente trabalhando na masmorra sudoeste conhecida como o Labirinto. Quando eles perguntam a Alex sobre quaisquer detalhes que Lurg possa ter compartilhado, ele diz que Lurg mencionou que eles estavam indo para o 72º andar, o penúltimo andar, esperando limpá-lo e o andar final para obter seus núcleos de teletransporte. Não só isso, mas Lurg também deu permissão a Alex e seu grupo para ficarem com os núcleos se conseguissem derrotar a masmorra do labirinto. Na época, Alec perguntou a Luorg por que ele queria que tivessem materiais tão valiosos, e Luorg disse que queria focar em destruir a Guilda das Sombras para vingar Olivia, sem se preocupar tanto com a masmorra. Dito isso, Luorg então jogou o núcleo no andar 72 e o deixou pensando sobre o pedido de ataque. Tendo ouvido tudo o que Alec disse, Ornest suspeita que Luorg está armando para eles. Infelizmente, sem tempo para pensar, Ornest pega o núcleo do andar 72, os incentiva a aceitar a missão e aconselha que verifiquem Crasha na guilda primeiro. No entanto, ao chegarem à entrada, Misha corre até eles e diz que Crasha está em apuros. Sem hesitar, Alec e os outros correm para a enfermaria e encontram Crasha andando cambaleante pelas paredes do corredor. Após ampará-la, Georgia pergunta o que houve, e Crasha diz que Olivia a drogou para que ela voltasse ao labirinto e continuasse lutando. Ao ouvir isso, Ornest, que não dava a mínima para a espadachim, basicamente diz a Crasha que Olivia não é problema deles, já que é tão forte e independente. No entanto, como a Mistertinha precisa que este episódio dure mais, ela solta umas baboseiras sobre o traidor de Olivia, e no fim manipula todos, incluindo Ornest, para acompanhá-la à masmorra do labirinto sudoeste. Na entrada do labirinto, Marble surge do nada e gruda seus melões portáteis no braço de Alec. Confusa, Georgia pergunta por que ela está ali, e Marble diz que Luorg a convidou para incursão com o grupo sem nome e período duradouro, mesmo sendo de Hatroma. Dito isso, há um breve silêncio, mas quando Marble começa a se engraçar com Alec, Georgia quase explode de ciúmes. Felizmente, antes que seu lança-foguetes reagisse aos feromônios de Marble, Georgia o separa e a demite na hora, preferindo a dinâmica do período duradouro ao péssimo trabalho em equipe do grupo sem nome. Embora Marbel não reclame, ela garante que Olivia é uma boa pessoa, apesar do que outros pensem, e Alec e Georgia escolhem acreditar nela. Satisfeita, Marbel implora mais uma vez para salvarem Olivia e então retorna à guilda para atualizar Leivio. Logo depois, Ornest dá a Alec uma pulseira de rastreamento especial, um anel de Mobius, e eles se teleportam direto para o andar 72. Lá, Crasha posiciona vários círculos de teletransporte em locais aleatórios para que todos possam se reconectar mesmo se uma armadilha os separar. Enquanto ela faz isso, Ornest a provoca com sua boca grande e, com raiva, Crasha o chuta para uma armadilha de teletransporte. A armadilha ativa, Alec corre para salvar Ornest, mas no caminho pisa em outra armadilha, que o teleporta para o meio de um exército de monstros. Lá, Alec é atacado por todos os lados, mas enquanto destrói alguns com seu feitiço relâmpago, Crasha aparece, rastreando a pulseira e o ajuda a derrubar o resto. Depois, eles conversam um pouco e entram em outra luta, onde Crasha mostra suas habilidades com a espada e derrota mais inimigos que Alec. A caminho da sala do chefe do andar, Alec avista as bandagens de Olivia espalhadas pelo chão e deduz que ela está por perto. Enquanto isso, Ornest e Yorha são vistos fugindo de um enorme exército de orcs e mortos-vivos, depois que o bobão do Ornest abriu uma armadilha. Num dado momento, Yorha ergue uma parede de terra grande o suficiente para mantê-los acima do exército. Logo depois, ela envia Ornest para baixo, fortificado com feitiços de suporte, e o faz descobrir e decapitar o comandante do exército de monstros. Feito isso, os retardatários fogem, e a dupla continua andando até encontrar o cadáver de um chefe de andar, morto com um único golpe de espada. Confusa, Yorha se pergunta quem faria tal golpe insano, e Ornest diz que é, sem dúvida, o lendário mestre da lâmina, Melia, o único grupo solo Rank S. Enquanto isso, Melia é visto em outra parte da masmorra, falando com o líder da Guilda das Sombras, Gloria, que pergunta por que ele está traindo Olivia e o resto do clã sem nome. Após cultivar sua aura por alguns segundos, Melia diz que é basicamente porque ele quer ficar muito mais forte do que já é. No entanto, quando Gloria está prestes a responder, seus lacaios aparecem para informá-lo sobre os intrusos no andar 72, e ele permite que os destruam.
Pouco depois, Crasha e Alec encontram Olivia ferida e sentada numa sala, então param para falar com ela, mas Olivia não se mexe. Em vez disso, ela ordena que Crasha cure suas feridas para continuar lutando, mas Crasha recusa, sabendo que ela tentará fugir. Então, Alec tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dela, para que saiba que Crasha se importa, mas Olivia o ignora e caminha para um círculo de teletransporte. Nisso, Crasha pede para Alec pará-la e pergunta por que ela está tão obcecada em encontrar esse traidor. Em resposta, Olivia diz que quer assassinar o traidor que a ensinou tudo, deixou sua mãe morrer e quase a matou antes, Melia. Dito isso, Olivia entra rapidamente no círculo de teletransporte com Alec e Crasha a seguindo, e juntos todos são teleportados para um ninho cheio de vários monstros. Sem hesitar, Alec avança contra os monstros, destruindo tudo que sua lâmina toca. Ao mesmo tempo, Crasha cura rapidamente as feridas de Olivia, para que ela possa se juntar à luta e dar tempo para criar um círculo mágico de teletransporte que os tire dali. Após Olivia entrar na luta, ela habilmente salva Alec de levar uma surra de um monstro, e isso o deixa chocado com o alto nível de suas habilidades. Quando ele está prestes a continuar lutando, a magia de Crasha para de fluir para o círculo de teletransporte, e Alec teme que haja um monstro conjurando um feitiço devorador de magia por perto. Considerando a situação, Olivia fica ainda mais séria em seus golpes, e Alec também aprimora suas habilidades para que ela não o subestime. Segundos depois, enquanto continuam a abater monstros, Olivia nota a impressionante esgrima de Alec, o elogia por não ser tão ruim e lhe dá conselhos úteis para melhorar com a espada. Em pouco tempo, a dupla percebe que precisa encontrar o conjurador do Devorador de Magia para encerrar a batalha rapidamente. Então Olivia pede a Alec para segurar os monstros, enquanto pergunta a Crasha se ela sabe onde está o conjurador do Devorador de Magia. Assim que Crasha aponta a direção, Olivia desliza pelas linhas de trás, cortando qualquer monstro que bloqueie seu caminho, e Alec se esforça para destruir o máximo de monstros possível, mantendo-os longe de Olivia. Com essa estratégia, Olivia rapidamente chega ao conjurador do Devorador de Magia, o encontra tocando um sino e o apunhala no peito antes de destruir o sino. Com o conjurador Devorador de Magia morto, Crasha continua criando um círculo mágico de teletransporte e Alec facilmente dá um choque de Pikachu nos monstros mais fortes com seu feitiço Relâmpago Quíntuplo. Em poucos segundos, Crasha termina o círculo mágico de teletransporte e apressa Olivia e Alec para entrarem no alcance antes que os outros monstros os alcancem. Assim que entram no círculo, Crasha teleporta os três para outra parte da masmorra, e lá, Olivia agradece a Alec pela imensa ajuda. Depois que Alec aceita a gratidão, Crasha, por outro lado, reclama que Olivia lutar com um corpo ainda em recuperação fará suas feridas reabrirem, piorando muito as coisas. Com Olivia em silêncio, Crasha então fala sobre o traidor que ela tagarelava dormindo na outra noite, e Olivia decide contar sua história, para que entendam por que ela odeia tanto essa pessoa. Aparentemente, a mãe de Olivia morreu quando ela era muito pequena, mas na época, Melia, o mestre da lâmina, a acolheu e ensinou todas as técnicas de espada que ela conhece. Naquela época, Olivia disse que admirava e respeitava o canalha, porque ele fingia se importar, sem saber que foi ele quem assassinou sua mãe. Durante uma de suas recentes incursões com Melia, Olivia derrotou monstros como de costume, mas desta vez, logo após destruí-los, Melia a atacou pelas costas, traindo-a da pior forma possível e confessou o assassinato de sua mãe, antes de abandoná-la. Desde então, Olivia disse que investigou as alegações até encontrar provas de que ele realmente fez isso, e se sentiu um lixo por ter admirado estupidamente o homem que tornou sua vida sem valor. Dito isso, ela mostra a Alec e Crasha a terrível cicatriz que o ataque de seu mestre deixou em suas costas. Mas Alec cobre a cicatriz e a exorta a nunca esquecer seus amigos, Loorg e Marbel, que estão dispostos a fazer de tudo para ajudar em sua vingança. Ao ouvir isso, Olivia diz a Alec e Crasha que Loorg e Marbel podem estar determinados, mas o Melia que ela conhece é um mestre espadachim aterrorizante que não hesitará em acabar com qualquer um em seu caminho. Mesmo assim, Alec e Crasha se oferecem para lutar contra os canalhas ao lado dela. Em outro lugar, Ornest e Yorha caminham pelo corredor, tagarelando sobre as bobagens que lhes aconteceram, quando de repente, Ornest ouve algo se esgueirando na esquina. Em pouco tempo, eles encontram os capangas de Glória, que estão devorando núcleos de masmorra, e os provocam por serem malucos que gostam de comer cristais. Após a conversa fiada, o líder e seus lacaios atacam Ornest e Yorha, mas Yorha os captura e os prende facilmente com seu feitiço de selamento. Em seguida, eles interrogam o líder para expor o motivo de estarem ali, e o idiota revela que seus chefes os mandaram roubar os núcleos dos andares 72 e 73. Satisfeita com a resposta, Yorha então aperta as correntes em seu pescoço e pergunta sobre a relação deles com Melia.
Mas depois de ouvir o líder soltar bobagens, Ornest e Yorja concluem que estão lidando com um peixe pequeno. Infelizmente, quando estão prestes a se reunir com Alec e os outros, o líder conjura um feitiço que cria um enorme buraco no chão da masmorra. Então ele captura Yorja e corre de volta para seu mestre enquanto grita feliz que conseguiu o que veio buscar. Ornest tenta pará-lo, mas infelizmente o idiota é rápido demais, então ele o segue até o andar 73. Enquanto isso, Alec e Olivia conversam sobre a infância de Alec como um astuto usuário de magia e sua vida como mago da corte, quando de repente sentem o mesmo tremor por perto. Curiosos, eles correm para a sala onde o buraco apareceu e encontram o chapéu de Yorja lá. Mais ou menos na mesma hora, o líder finalmente retorna ao covil de Glória no andar 73 com Yorja e a apresenta a ele. Depois que Yorja acorda, ela interroga a Glória para descobrir quem ele realmente é e por que a estão sequestrando. Mas o canalha se recusa a divulgar qualquer informação. Em vez disso, ele continua a provocá-la até que Melia aparece em toda sua eminência e manda ele parar. Assim que Glória está prestes a continuar tagarelando, Ornest cai do teto, apunhala o líder de antes e choca espadas com Glória. Segundos depois, enquanto o líder se levanta, Ornest exige algumas respostas de todos eles. Mas então o líder nocauteia Yorja e foge com Melia para o ponto mais baixo do andar 73 para pegar o núcleo da masmorra. Ornest tenta segui-los novamente, mas Glória o bloqueia e o enfrenta. Após alguns choques, Ornest quebra a espada de mana de Glória e atravessa sua lança pelo estômago. A dor faz Glória perder muito sangue, mas por alguma razão estranha ele não morre. Em vez disso, ele se levanta gritando como um fantasma de Halloween mal acabado em uma poça de seu próprio sangue, vende sua alma a um demônio que adora, reabsorve todo o sangue e se restaura, junto com sua espada. Ao iniciar a segunda rodada da batalha, Ornest o provoca por alguns segundos e facilmente apunhala Glória novamente. Como esperado, Glória reabsorve todo o sangue da ferida, assim como da primeira vez, e o transforma em uma lâmina de mana mais forte. Pouco antes de seu próximo ataque, ele revela a Ornest que vender sua alma lhe concedeu uma magia demoníaca especial, o Sangue Ardente, que permite manipular e transformar todo o sangue de suas feridas de batalha em armas ou feitiços poderosos. Dito tudo isso, ele então lança um pesado ataque de corte aéreo em Ornest, mas Ornest o desvia facilmente. Vendo isso, Glória continua lançando vários cortes aéreos pesados e consecutivos, alguns dos quais ferem Ornest. No entanto, no momento em que Ornest pensa em recuar da batalha, Glória conjura um chicote mágico, o agarra pela perna e o joga no chão para pará-lo. Nisso, Glória começa a provocá-lo, achando que Ornest está morto e enterrado. Mas para seu azar, Ornest se levanta em menos de um minuto, invoca sua lança lendária e a finca na parede atrás de Glória para distraí-lo. Em segundos, ele fecha a distância entre si e o agressor e o nocauteia com um soco surpresa na cara feia. Enquanto Glória se recupera, Ornest se lembra de uma das batalhas simuladas que teve com Alec durante os dias de academia, 6 anos atrás. Naquele dia, Alec e Ornest se gabavam como de costume, mas quando a batalha começou, Ornest foi dominado pela lâmina mágica genial de Alec e, acidentalmente, jogou sua lança perigosamente perto do rosto da diretora, Rosie. Mais tarde, enquanto cumpriam a punição, Alec concede a derrota, citando que Ornest criou uma abertura distraindo o conjurador, e Ornest aceita a vitória do dia. Dado o quão estranho era lembrar de algo assim no meio de uma luta, Ornest sai do transe rapidamente e continua socando o rosto de Glória. Então, quando já teve o suficiente, ele nocauteia Glória mais uma vez com outro soco surpresa e diz que vai dar uma surra nele até ele parar de respirar, para que nem tenha tempo de sangrar. Pouco depois, Glória se levanta novamente, mas desta vez ele se apunhala com suas adagas de sangue gêmeas e usa o sangue que escorre para invocar um feitiço de ataque demoníaco de nível ultra alto que faz Ornest congelar de imenso medo e choque. Enquanto isso, Leville e Luorg são vistos comendo e bebendo na lanchonete da guilda, discutindo a suposta habilidade de Alec de usar as 5 formas de magia elemental. No entanto, enquanto estão nisso, Marbella os interrompe de repente e diz que Olivia voltou correndo para o labirinto para continuar lutando. Agora, antes que se preocupem, ela acrescenta que Alec e seus amigos foram atrás dela. Mas, mesmo assim, Leviel teme que esses cabeças ocas arruinem seus planos de esperar o momento certo para emboscar a Guilda das Sombras. Então, para evitar que isso aconteça, ele termina sua bebida e sai correndo do prédio para ir ao labirinto. Lá fora, ele para e pergunta a Marbella se ela acha que Alec pode usar feitiços ofensivos, além de magia de fogo e relâmpago. Quando Marbella garante que fogo e relâmpago são os únicos elementos que ela viu Alec usar, Luorg fica um pouco desapontado que os rumores sobre Alec empunhar os 5 elementos eram falsos.
Enquanto continuam correndo para o labirinto, Alec aparece bem na frente de Ornest no melhor momento possível e rapidamente usa o feitiço Refletir para ricochetear o ataque de magia de fogo de Glória de volta para ele. Depois, Crasha e Olivia se juntam a eles e perguntam se tem certeza de que o ataque Refletir eliminou Glória. Infelizmente, quando pensavam que sim, Glória surge de suas próprias chamas, arranca um pedaço de sua pele queimada e reúne mais mana para seu próximo feitiço. Enquanto isso, Ornest diz a Alec e as garotas que o esquisitão de antes e Melia pegaram Iora dele, quase como se ela fosse quem procuravam, e fugiram com ela para um local não revelado. Embora Ornest não saiba muito sobre os planos deles, ele garante que esses criminosos estão atrás do núcleo da masmorra do andar 73. Ao ouvir isso, Crasha o cura, pega seu anel de Mobius e diz a Alec e Ornest para manterem Glória ocupado enquanto ela e Olivia avançam para resgatar Iora. Em pouco tempo, Glória os ataca novamente com feitiços de fogo, mas Alec reflete os ataques, criando fumaça ao redor do espaço, e então faz Crasha e Olivia se esgueirarem por trás da fumaça para que possam continuar avançando contra Melia e o líder. Logo após ver Crasha e Olivia partirem, Glória entrega toda a sua força vital ao seu demônio, Zorg, renasce como uma besta super rápida e raivosa, e então morde Ornest no ombro, tudo em um piscar de olhos. Confuso, Alec o ataca com seu feitiço Relâmpago Veloz. Mas quando Glória desvia de todos, ele muda de tática e usa seu feitiço de trovão de longo alcance, Caravenos, para tentar eletrocutar Glória até a morte. Infelizmente, nem isso funciona porque, imediatamente, Alec para o ataque. Glória transforma seu sangue em espadas gêmeas e ataca Alec continuamente com seu corte aéreo até que o escudo de defesa de Alec se quebre. Nesse momento, Ornest aparece por trás para um ataque furtivo, mas Glória contra-ataca e continua a dominá-lo com uma saraivada de socos e chutes surpresa até Ornest desmaiar. Após seu ataque, Glória comete o erro de se distrair novamente. Então, nesse tempo, Ornest acorda rapidamente e apunhala o tolo na barriga com sua lança. Depois disso, Ornest recorda mais uma memória que compartilhou com seu amigo de infância, que morreu cedo devido a uma doença terminal. Embora isso fosse muito antes de conhecer Alec e as garotas, ele ainda se lembra de perder para esse garotinho todos os dias em suas batalhas simuladas. Naquela época, cada derrota o motivava a treinar, mas uma noite, ao descobrir que o garoto estava morrendo, ele ficou muito abalado e implorou para que não o deixasse assim. Com pena do pequeno Ornest, o garoto entregou todas as suas vitórias a ele. Mas apesar disso, Ornest ainda estava muito triste por perder seu amigo e rival. Ao lembrar de tal memória, Ornest desbloqueia uma característica especial de sua lança lendária, que faz produzir fogo na ponta, e continua apunhalando e queimando Glória na barriga. Mais ou menos na mesma hora, Melia e o líder finalmente chegam à porta de entrada, que leva às profundezas do andar 73, e a abrem. Lá dentro, o líder sobe feliz as escadas até o altar no centro do espaço e rouba o núcleo da masmorra. No entanto, enquanto ele avança para a próxima fase dos planos da Guilda das Sombras, Ornest, ainda lutando contra Glória, pede a Alec para aumentar o calor na sala. Ao ouvir isso, Glória fica um pouco confuso, sentindo que Ornest pode estar tentando fazer uma piada de muito mau gosto. Mas quando Alec envolve todo o corpo de Ornest e sua lança em um manto de puro fogo mágico, ele percebe que está frito, literalmente. Em poucos segundos, Ornest bombardeia o confuso Glória com uma saraivada de golpes de lança até cortar permanentemente o braço direito de Glória. Então, enquanto Glória implora desesperadamente a Alec para reduzir o calor, Ornest recebe ainda mais magia de fogo de ignição de Alec e joga o tonto no chão. Com a vida passando diante dos olhos, Glória luta desesperadamente com Ornest numa tentativa de última hora de se salvar. Mas, infelizmente, Ornest está cultivando sua aura, então não há nada que ele possa fazer. Enquanto o coitado se contorce de dor, Ornest ainda perde uns segundos elogiando a Glória pela força e o amigo de infância por tê-lo transformado no homem que é. Depois, ele se levanta na hora, fatia mais uns membros da Glória e dá o golpe final, que a massacra e a dilacera por completo, sem chance de reparo. Com a Glória despachada, Ornest faz aquela caminhada dramática de herói de volta pro amigo e bate um papo com ele por mais uns minutos. Enquanto isso, Yor já acorda nas profundezas do 73º andar com Melia e o chefão, e fica super preocupada ao descobrir que o líder já roubou o núcleo da masmorra. Enquanto o energúmeno sem cérebro continua tagarelando até a morte da Yordia, Melia, que já estava de saco cheio da boca grande dele, o ataca pelas costas e o deixa pra morrer. Logo depois, ele pega o núcleo da masmorra e começa a chamar Yordia de A Buscadora, mas ela diz que nunca ouviu falar desse termo. Mas em vez de explicar, Malia fala sobre a terra dos grandes desejos do núcleo da masmorra, o Éden, e pergunta se ela, como a buscadora, consegue vê-lo. No instante em que ela diz não, o chefão começa a jurar que sua guilda vai vingá-lo. Mas, para surpresa de todos, Malia dá as boas-vindas a qualquer batalha futura e o despacha de vez. Depois ele vê Olivia e Crasha se aproximando do altar onde ele está e começa a se entregar, contando às garotas como planeja fazer mais inimigos, na esperança de criar alguém forte o bastante para entretê-lo.
Quando Yorha também avista Olivia e Crasher, ela avisa Malaya que Alec e Ornest logo se juntarão a eles, então é melhor ele correr. Mas Malaya a tranquiliza, dizendo que está mais do que feliz em lutar contra alguém como Alec, o filho de Aria Ygritte. Mais ou menos na mesma hora, Alec deixa Ornest para trás, depois que Ornest o avisa sobre os alertas de Rose para ficar longe de uma briga com o mestre da lâmina, e corre para a sala especial para encontrar Olivia, Crasha e Melia. No entanto, momentos antes de ele chegar, Olivia passa correndo por Melia, resgata Yorja e a leva de volta à formação deles. Crasha então dispara várias flechas mágicas em Melia, mas ele bloqueia o ataque inteiro com sua túnica. Vendo isso, Yorja tenta prender o mestre da lâmina com um feitiço de selamento, e enquanto as correntes o contêm, ela encanta a próxima flecha de Crasha 7 vezes, transformando-a numa flecha de fênix. Infelizmente, segundos depois de Crasha soltar a flecha, Melia se liberta sem esforço do feitiço de selamento de Yorha e corta o ataque mágico com apenas sua lâmina física. Em seguida, Olivia aparece por trás para um ataque surpresa, mas depois de bloqueá-lo, Melia muda para o toque no jutsu e expressa sua decepção por ela não ter abraçado a solidão, como ele a ensinou. Aparentemente, por anos a fio, a pobre Olivia se agarrou à solidão, exatamente como seu querido mestre a ensinou, e esperava ganhar poder suficiente para se tornar a mais forte sozinha. No entanto, agora que ela viu quão forte o poder da amizade a torna, ela jura nunca mais voltar a ficar sozinha. Dito isso, ela continua atacando e condenando Malia por ainda tentar agir como uma figura paterna em sua vida, quando ele mal sabia o quão mal ela se sentia naquela época. E embora Malia se defenda dos ataques dela, ele permanece em silêncio enquanto ouve a pobre Olivia desabafar tudo o que sente. Então, assim que ela termina de desabafar, ele a ataca no peito e a joga contra uma rocha próxima, ferindo-a ainda mais. Vendo isso, Crasha tenta atirar mais uma flecha mágica em Melia, mas ele a pega como um aviãozinho de papel e se aproxima um pouco mais de Yorja e Crasha para acabar com elas. Conhecendo seu mestre, Olivia grita para Crasha e Yorja correrem o mais rápido que puderem. Mas naquele exato momento, Melia as ataca com um golpe de ar vermelho mortal de sua lâmina. Com pouquíssimo tempo para reagir, Olivia instintivamente pula na frente das garotas e é atingida pelo ataque inteiro, para que elas possam sobreviver. Segundos após o ataque, Crasha encontra Olivia caída, sem poder fazer nada, ofegando por ar e fazendo o possível para curá-la. No entanto, quando sua magia de cura falha, Olivia dedica o resto da batalha a Alec e desmaia. Mais ou menos na mesma hora, Alec desce do céu numa fúria louca e cruza espadas com o canalha. Depois que Melia o empurra para trás, Alec diz a Crasha para continuar curando Olivia, e então ele corre de volta para Melia para continuar a luta. No meio da luta, Alec pergunta a Melia por que ele trairia Olivia daquele jeito, dado o quanto ela confiava nele, mas o inútil do Palerma a culpa completamente por tudo. Enfurecido, Alec avança cegamente contra Melia, mas depois que ele desvia do ataque, Melia diz a Alec para lutar com seus feitiços mágicos mais poderosos, e Alec imediatamente invoca Vajra, o deus do trovão. Em seguida, ele envia Vajra para atacar Melia, mas Melia se esforça, se machuca e começa a sangrar da testa antes de finalmente cortar o feitiço. Ao dissipar o ataque, ele elogia a habilidade e força de Alec, mas ainda o chama de fraco por faltar intenção assassina em sua magia. Depois de ouvir os comentários depreciativos, Alec se desespera e decide usar toda a mana de seu corpo, incluindo parte de sua força vital, para invocar o feitiço mais arriscado que já aprendeu. Enquanto ele faz isso, Yorha percebe na hora e tenta impedi-lo de se destruir, mas Crasha diz a ela que já é tarde demais. Depois de converter toda a mana de seu corpo em poder mágico, Alec invoca um feitiço original que só ele pode lançar, chamado Limit Break, e supera facilmente todas as limitações das 5 magias elementais: água, fogo, vento, relâmpago e terra. Logo, seu corpo inteiro fica coberto por um denso e brilhante manto de 5 cores, e ele ganha a habilidade de usar todas as 5 magias elementais de uma vez. Para seu primeiro ataque, Alec invoca seu feitiço ofensivo de combinação de 5 elementos, o Liberação de 5 Cores, que une todas as 5 magias elementais num ataque devastador, e ataca Malia com ele, só para ele cortar tudo. Depois disso, ele o ataca apenas com magia de vento. A princípio, Malia tem dificuldade em cortar o vento por causa das rotações de alta velocidade, mas quando ele finalmente consegue cortá-lo, sofre uma lesão no peito grave o suficiente para fazer alguém como ele cambalear e sangrar. Vendo isso, Alec bombardeia Malaya imediatamente com mais tornados de vento de alto nível, prendendo Malaya em um deles, mas no fim, Malia corta o feitiço com suas lâminas gêmeas vermelhas especiais. Em seguida, ele avança contra Alec para diminuir a distância entre eles, mas Alec o ataca com um relâmpago de terra, e embora Malia consiga cortar os feitiços, ele perde uma de suas lâminas gêmeas no processo. Nesse ponto, Melia descarta feliz sua espada quebrada ao perceber que Alec é a única pessoa que pode lhe dar a batalha que ele tanto quer. Para retribuir Alec por ter chegado tão longe, Melia promete ir com tudo daqui pra frente, mas antes disso, ele chama Alec de aprendiz de Eldos, e Alec fica um pouco confuso.
Curioso, ele pergunta a Melia se ele sabe do paradeiro de Eldus, mas Melia o avisa para não tentar procurá-lo. Dito isso, Melia então pergunta a Alec se Eldus alguma vez lhe contou como sua mãe morreu. Embora Alec tenha sido informado de que sua mãe morreu da peste, Melia garante que alguém tão forte quanto Arya Wygrat nunca morreria de algo tão estúpido. Em outras palavras, Alec foi enganado a vida inteira. Ouvindo isso, Alec se desespera e grita para Melia contar a verdade, mas Melia o ignora e passa para a próxima rodada da batalha. Desta vez, ele tira o núcleo da masmorra que roubou do chefão antes, ativa os poderes do miasma roxo dentro dele e absorve toda a sua energia em sua espada. Em outra parte da masmorra, Lavielle, Marbell e Lurg se encontram com um Ornest ferido no local da batalha, onde ele derrotou Glória, e Lurg imediatamente administra magia de cura para tratar seus ferimentos. Logo depois de ser curado, Ornest diz a Levi e aos outros que Alex já ativou o Limit Break, e está usando a liberação de 5 cores para lutar contra Melia nas profundezas do Andar 73. Ouvindo isso, Marble e Levi começam a elogiar Alec por ser um gênio mágico, mas Orniz avisa que usar o Limit Break não é tão benéfico assim para o corpo de Alec. A julgar pela natureza altamente exigente do feitiço, que exige que Alec use toda a sua mana interna e também colete mana da atmosfera. Orniz diz a eles que ele só consegue manter esse feitiço por no máximo 10 minutos, ou então será adeus, Alec. Sabendo disso, Orniz se levanta para ir até Alec e ajudá-lo, mas no caminho seu corpo falha de novo, e Lovielle diz a ele para se acalmar. Depois de fazer Orniz descansar, Lovielle chama o Caixoeiro da Guilda, um Lex Luthor genérico de Temu, e o faz selar os restos mortais de Glória dentro de um caixão mágico diretamente ligado ao submundo. Depois disso, ele ouve Marbell falando sobre a vantagem de Alec sobre Melia, e então a informa que se Melia tiver o núcleo da masmorra do último andar, que basicamente contém a maior parte da mana de toda a masmorra, então Alec está praticamente morto. Mais ou menos na mesma hora, Melia ataca Alec com seu infame ataque de espada explosão de mana, que envia golpes de ar roxos mortais em sua direção. E embora Alec tente usar seu feitiço Refletir para ricochetear a explosão de mana de volta para Melia, a explosão de mana dele acaba rompendo-o. Vendo isso, Alec sabe que está frito se tentar usar Refletir para bloquear as explosões de mana subsequentes de Malia. Mas por sorte, enquanto ele tenta escapar dos outros ataques de explosão de mana de Malia, Yorha bloqueia a maioria deles com sua magia de parede de terra e gelo. Logo depois, Melia pausa seus ataques para recuperar o fôlego, mas enquanto ele faz isso, Olivia diz a Yorha e Crasha que tem um plano. Nesse ponto, é revelado que Alec está usando o Limit Break há 5 minutos, o que significa que ele não tem muito tempo. No entanto, enquanto ele luta para recuperar o fôlego, Melia avança sobre Alec e o bombardeia com vários golpes de perto para desgastá-lo. Enquanto Alec tenta desesperadamente bloquear os golpes, Yorhat aparece por trás e prende Melia várias vezes para dar a Alec tempo para ativar seu próximo feitiço. Segundos depois, Alec lança mais um feitiço de liberação de 5 cores, mas depois que Melia corta todos eles, ele aumenta o poder de seus ataques combinando Caravinos, um feitiço do Deus do Trovão, chama sacrificial e raio, e então direciona tudo para Melia. Sentindo o perigo, Melia tenta cortar todo o combo de ataque com sua explosão de mana, mas o recuo causa uma explosão massiva que distorce a visão de Alec. Após a explosão, Crasho sinaliza para Alec se preparar para o que vem a seguir, e quase instantaneamente, Alec saca Shuat, seu lendário artefato de lâmina, para continuar a batalha no estilo corpo a corpo. Na próxima vez que Malia tenta atacar Alec com sua explosão de mana, Krasia ativa o feitiço Comedor de Magia, e restringe Alec e Malia de usar magia. Apesar desse desenvolvimento inconveniente, Malia e Alec ainda se enfrentam com espadas como iguais pelos próximos minutos. Durante outra pausa na batalha, Melia lembra a Alec que ele tem menos de 1 minuto antes que seu feitiço Limit Break expire. Sabendo disso, Alec avança contra Melia, mantendo seu centro de gravidade baixo, força uma abertura em sua defesa e desfere um golpe de espada baixo que não só fere o rosto de Melia, mas também o deixa impressionado com o quão brilhante e eficiente Alec é com seus ataques. Vendo isso, Melia começa a provocá-lo de novo, mas assim que ele está prestes a dar o golpe final em Alec, Olivia surge do nada e o ataca no peito. Após o ataque bem sucedido, Olivia então pergunta a Malia por que ele a acolheu e a tornou forte, mas Malia promete contar a ela quando ela o derrotar. Dito isso, Olivia reúne sua coragem, ignorando seus ferimentos, e luta contra Melia com toda a sua força. Quando Melia domina Olivia, Alec se junta à batalha com apenas 10 segundos até seu Limit Break ser desativado e lança ataques coordenados com Olivia. Logo, seu limite de 10 segundos se esgota, mas assim que Melia está prestes a acabar com ele, Crasha desfaz o feitiço Comedor de Magia, de acordo com o plano de Olivia, e Alec imediatamente lança o Raio Celestial em Melia. Nesse milésimo de segundo, Melia tenta cortar o feitiço de novo, mas desta vez, Yor já ergue um escudo para manter a espada de Melia presa atrás dele. Depois de sobreviver ao raio, Melia tenta usar a explosão de mana de novo, mas Olivia a bloqueia mais uma vez e dá a Alec tempo suficiente para lançar mais um ataque de raio.
Como esperado, Melia sobrevive ao segundo feitiço de raio. No entanto, enquanto ele tenta desesperadamente dar o golpe final em Alec, a flecha de Crash perfura seu peito, deixando-o vulnerável pela primeira vez na vida. Após o ataque, Alec desmaia, e Melia admite a derrota ao entregar o núcleo da masmorra do último andar aos vencedores, Olivia e seus amigos. No entanto, antes de coletar o núcleo, Yaora diz a Crasha e Olivia que a Guilda das Sombras a queria porque a veem como a escolhida, ou buscadora, que, dizem, é a única pessoa que pode ver o Éden. Além de tudo o que ela disse, Malia também acrescenta que os núcleos da masmorra têm vontade própria, mas como ouvir suas vozes sutis é tão irritante, apenas alguns poucos selecionados, como Yorha, podem decifrar e reunir o suficiente deles para encontrar o caminho para o Éden. Apesar de ouvir tudo isso, Olivia ainda se recusa a acreditar que quase morreu num conto de fadas. No entanto, enquanto ela desmaia, um Alec semiconsciente acorda de repente para lembrar Melia que ele tem que responder às perguntas de Olivia sobre o motivo de tê-la traído, especialmente agora que foi derrotado. Então, para cumprir sua parte do acordo, Melia começa sua história perguntando a Olivia e aos outros se eles conhecem a Síndrome da Masmorra, que é uma certa doença onde o poder da masmorra transforma as pessoas em monstros. Depois que Kratia e os outros afirmam que sabem disso, Melia lhes diz que a mãe de Olivia contraiu a doença muitos anos atrás, na época em que eram espadachins e mulheres muito mais jovens, arriscando suas vidas matando monstros pela adrenalina. Ao longo dos anos, a mãe de Olivia teve Olivia, e contraiu a doença durante uma de suas incursões na masmorra com seu grupo. No entanto, enquanto seu corpo se transformava no de um monstro, ela implorou a Malia para acabar com sua vida antes que fosse tarde demais. E Malia a decapitou o mais rápido que pôde, para que ela não sentisse dor. Após aquele único ato, Malia disse que se sentia um pouco responsável pela morte dela, então ele deixou o grupo, acolheu a pequena Olivia e a ensinou a lutar. Para continuar sua história, Malia conta a Crasha e aos outros sobre uma memória específica que ele compartilhou com a pequena Olivia quando ela quase o chamou de pai, só para amarelar no último minuto. Aparentemente, depois de ouvir Olivia chamá-lo de pai, Melia diz que começou a sentir que estava errado por ter acabado com a vida da mãe dela daquele jeito. Em sua busca por respostas, ele descobriu sobre o Éden, uma terra onde qualquer desejo pode ser concedido, e abandonou tudo só para tentar trazer a mãe de Olivia de volta. No entanto, para evitar ser alvo de pena, Malaya encerra sua história e provoca Olivia para que ela acabe com sua vida. Assim ela pode pegar de volta tudo o que ele tirou dela. Infelizmente para ele, assim que Olivia está prestes a tomar sua decisão, Lorg, Marbel, Leviel, Ornest e o cara do caixão aparecem e se reencontram com Olivia e os outros. Depois das formalidades, Olivia decide deixar Melia nas mãos da justiça, e o Melia, devastado, jura que as feridas do passado dela a devorarão e a destruirão. Como esperado, Olivia percebe suas ameaças vazias e o faz cair na real, para ajudá-lo a entender que sua filosofia de abraçar a solidão estava errada o tempo todo. No momento em que Malia aceita o fato de que estava errado, ele reconhece a força dela pela primeira vez, e Olivia derrama lágrimas de felicidade em segredo enquanto se despede de Malia. Logo depois, Lavial e o Cachoeiro aparecem para prender Melia no Caixão Eterno, mas antes de fazer isso, eles o deixam dizer suas últimas palavras. Ao lembrar Alec de encontrar a verdade por trás da morte de sua mãe, Melia sinaliza para o Cachoeiro fazer o necessário, e nos próximos segundos, o Cachoeiro prende Melia dentro do Caixão do Lamento. Nesse momento, Olivia e Alec desmaiam, mas felizmente Crassia os cura rapidamente. Assim que Olivia se recupera, ela e Lourdes discutem as consequências de suas ações egoístas. Depois que Lourdes perdoa sua imprudência, ele se vira para Alec para agradecê-lo por derrotar Melia, e oficialmente declarar a masmorra sudoeste limpa. Com isso resolvido, Luarg então pega o núcleo da masmorra do último andar e o joga para Yorha como agradecimento por derrotar o Mestre da Lâmina, por alguma razão estranha. No momento em que Yorha pega o núcleo, ele de repente brilha num amarelo intenso. Mas antes que ela possa descobrir o porquê, ela desmaia e se encontra em outra dimensão, de frente para uma árvore amarelo-dourada brilhante com frutos dourados presos a ela. Enquanto ela explora o espaço, uma silhueta humanoide amarelo-dourada aparece diante dela, a chama de A Buscadora, e diz a ela que se quiser entrar no Éden e comer o fruto dourado, então ela tem que reunir mais núcleos de masmorra e encontrar o caminho de volta em tempo real. Dito tudo isso, a silhueta empurra a consciência de Yorhys de volta ao seu corpo, e ela acorda num quarto iluminado com Alex dormindo suavemente ao lado dela. Enfeitiçada pela fofura dele, Yorha desce da cama, se aproxima dele, sussurra coisas doces pro seu corpo inconsciente e então se inclina para lhe dar um beijo molhado. Infelizmente, antes que ela complete sua missão, Ornest e Crasha surgem de diferentes partes do quarto e dizem a Jorah que ouviram tudo o que ela acabou de dizer a Alec. Envergonhada, Jorah grita até Alec acordar. Então ela lhes diz que sonhou com o Éden, pega o núcleo de Crasha e o segura para ver se ele brilhará intensamente de novo. Quando nada acontece, Yara diz a Alec que quer reunir o máximo de outros núcleos de masmorra que puder para poder chegar ao Éden e parar o resto da Guilda das Sombras. E Ornest e os outros concordam imediatamente com seus planos.
Em meio à celebração, Alex de repente confessa que temporariamente não consegue usar magia por causa dos efeitos colaterais do Limit Break. Então, para mantê-lo preparado para a próxima aventura, Yohachi o leva até Olivia para praticar esgrima algumas horas depois. Quando Olivia descobre sobre a deficiência de Alex, ela expressa seu choque, mas novamente, quando Alec lhe diz que planeja investigar a Guilda das Sombras em seguida, ela aconselha que Georgia investigue sua árvore genealógica, bem estranha e complexa, para ver se ela tem um irmão chamado Gurin, porque de acordo com a investigação dela, ele foi quem ordenou o sequestro dela na Guilda das Sombras. Momentos depois, após treinar com Olivia, Alec visita Misha e Leviel para perguntar se algum torneio permite que eles lutem contra outros humanos e ganhem experiência. Bem, Misha lhes fala sobre os torneios de artes marciais, o festival de batalha que está acontecendo no sul, e então acrescenta que é um torneio onde eles podem lutar com outros aventureiros e cavaleiros para fazer um nome para si e ganhar um núcleo de masmorra. Alec e seus amigos viajam para lá no dia seguinte. Quando chegam à cidade do sul, os quatro fazem um brinde animado e correm para sua próxima aventura. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Alec e o período duradouro? Você acha que a próxima aventura dele seria tão divertida quanto a primeira? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de anime como estes, assista a este vídeo em vez disso.